Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Ricardo Marcelo da Silva, ele que é técnico em segurança do trabalho, um velho amigo, né? Já fizemos vários projetos aí juntos. Muito boa noite, obrigado pela sua presença, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Neto, eu que agradeço o convite e estamos juntos aí a esclarecer todas as dúvidas em relação a esse tema, né, que é bem delicado nos dias de hoje, né? É verdade, e a gente, para falar desse tema, conta com a sua participação também, viu? 2534-1234. Olha, ter a consciência, né, sobre a saúde e segurança é algo muito importante. As pessoas falam assim, mas, Neto, como é que funciona isso, né? A gente tem um especialista, que é o caso do Ricardo. O Ricardo, ele trabalha na Unimed Piracicaba, trabalha, além do setor que ele desenvolve, ele também faz parte das campanhas que acontecem, que são de suma importância, campanhas como essa, que dá consciência ao trabalhador. E eu pergunto para o Ricardo, né, vamos falar um pouquinho dessa importância, Ricardo, dos profissionais de saúde e a segurança do trabalho, né, numa instituição privada. Vamos falar no caso da Unimed ou outras instituições onde você tem esse profissional de saúde, que ele ali está atendendo as pessoas, né, mas tem que ter essa consciência justamente dessa segurança desse indivíduo que está ali trabalhando e, claro, né, proporcionando aí o bem-estar aos próximos, mas pensando nele também. Como é que funciona tudo isso, Ricardo? A segurança do trabalho em si, né, ela trabalha em conjunto com várias equipes, né? Então, nós chamamos essa equipe de SESMIT. Uhum. Ela é regimentada pela NR4 e a NR4 ela nos dá, assim, dependendo da quantidade de funcionário que tem essa empresa, o grau de risco que essa empresa a gente vai ali dimensionar esse SESMIT, que é os profissionais que estarão trabalhando tanto na preservação da saúde ou quanto da segurança do trabalho dentro dessa empresa. Hoje, a importância da segurança do trabalho e da saúde, visando, né, os profissionais dentro da instituição privada, é basicamente oferecer a saúde e segurança, que o próprio nome já fala, né? Então, é muito importante que a gente entenda que desde lá do passado, né, da revolução, a primeira revolução industrial que teve no século XVIII, é muito importante que a gente entenda que naquela época acontecia muitos acidentes, né? E esses acidentes, para você ter uma ideia, acontecia mais mortes trabalhando do que na própria guerra. Puxa então, vida. Assim, é um assunto um assunto bem delicado. Por isso que veio a CLT, veio posteriormente as normas regulamentadoras, para que a saúde do profissional fosse preservada, né? Então, hoje existe realmente uma equipe de saúde, que é o ambulatório, e existe a segurança do trabalho, que cuida especificadamente do ambiente dos colaboradores, para que eles não venham a sofrer nenhum tipo de acidente, para que eles não venham a ficar expostos a nenhum risco nocivo à saúde. E tudo isso vai preservar a saúde desse trabalhador, para que num futuro ele venha a ter uma aposentadoria saudável. Então, é por isso que a saúde e a segurança é importante na instituição privada. A gente vai trabalhar com esse objetivo, oferecer melhor qualidade de vida para esse trabalhador dentro da empresa. Lembrando que agora dia 1º agora é dia do trabalhador. E claro, o Abril Verde é justamente essa consciência do qual o Ricardo está falando aqui. É ter todo esse aspecto histórico, né, registrado, como ele acabou de falar para nós, que os acidentes, infelizmente, né, como ele falou, um paralelo que ele fez com a guerra, né, que causa aí a perda da vida, né, e até impossibilitando essa pessoa de trabalhar, enfim. Então o acidente de trabalho é pauta hoje aqui, mas claro, lembrando que Abril Verde é o cuidado, é o profissional que está na empresa, que está ligado com todos os trabalhadores e cuidando da vida, do bem-estar desse trabalhador, né? Você quer participar conosco? 2534-1234, 99141-1048. Pois não, Maria? Aproveitando, né, a vinda do Ricardo, já estão chegando algumas perguntinhas, a gente já vai abrir para o público, viu, Ricardo? Mas eu queria, antes da gente abrir para as perguntas do pessoal, queria que você falasse também a respeito dos principais pilares de setor. Principais pilares desse setor, a gente não só lida simplesmente com a segurança e a saúde. O setor SESMIT, né, ele cuida principalmente também da segurança, né, do colaborador ali na instituição. Ele cuida também da saúde
Ele cuida também da parte de combate a princípio incêndio e questões ambientais também. Então, assim, é importante que a gente sempre tenha na nossa mentalidade que a segurança do trabalho, ela nunca vai se pautar simplesmente na questão da segurança do trabalhador. Mas a gente vai também sempre voltar para esses pilares. Primeiro, a gente vai identificar se aquele ambiente de trabalho está saudável para aquele colaborador. Então, periodicamente, ele faz um exame. Né? Todo ano ele faz um exame periódico para saber se ele está perdendo a saúde dele. Esse é um pilar, porque assim o médico do trabalho, né, ele sempre vai estar ali monitorando esse colaborador para saber, esse ambiente está seguro para ele? Se não está seguro, com certeza a segurança do trabalho, o setor do SESMIT vai tomar alguma providência para que ele não venha perder a saúde. A segurança do trabalho é um outro pilar que eles sempre estarão ali verificando os setores, verificando os ambientes, às vezes um local onde tem um risco para aquele colaborador, vai ser sanado aquele risco. Então é muito importante que esse pilar esteja ativo diretamente no ambiente do trabalhador. Questão ambiental, todo resíduo que essa empresa gera, ela tem que dar a sua destinação. Correta, sim. Então, simplesmente a gente não pode pegar esse resíduo e jogar em qualquer lugar. Então, a gente sempre também tem esse pilar como principal. E toda empresa tem o resíduo, né? Toda empresa gera o seu resíduo. Na nossa casa é assim, né? Na nossa casa, a gente gera o nosso resíduo. E em cima desse resíduo, a gente tem que dar a destinação correta. E assim também na instituição privada. A Unimed, ela tem vários projetos onde ela dá essa destinação correta. Nós temos um profissional que trabalha diretamente com a parte de meio ambiente, que é o técnico Amauri. Até mando um abraço para o Amauri, para todos os meus colegas de trabalho, o Júlio, a Fernanda, e o pessoal da saúde ali, a Tainá, também a Mari, e as meninas ali do ambulatório, Camila, elas pediram para mandar um abraço. Claro. Ana Paula, tá dado um abraço para vocês. Legal. São uma equipe aí que a gente está trabalhando, né, Sim. com esses pilares. E combate ao princípio de incêndio, né? Recentemente a gente fez um simulado lá para testar a velocidade que os colaboradores tratam em relação a um princípio de incêndio. Então, assim... E o treino é fundamental, né? É fundamental, precisa. Porque é em cima do treino, é em cima do simulado que a gente vai realmente identificar as falhas, que a gente vai identificar os problemas, para a gente cada vez mais melhorar, né, na questão de melhoria contínua mesmo. Então, assim, cito aqui, tem vários pilares, mas os principais: segurança do trabalho, onde a gente vê realmente a avaliação ambiental dos riscos ali, na questão de risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidente. A parte de saúde, onde eles estarão, o ambulatório vai estar ali cuidando da saúde desse colaborador, sabendo se ele está bem, se ele não está. O médico do trabalho vai estar fazendo exames periódicos mediante a função que ele trabalha. A parte de meio ambiente, porque a gente também tem que tomar cuidado com os resíduos que a gente tem dentro da instituição. A gente não pode jogar esse resíduo em qualquer lugar. Imagina, Neto, uma agulha que foi feita uma punção venosa lá no pronto atendimento. De repente você encontra esse saco de lixo no meio de uma área verde. Você tem que dar o risco de tudo isso, claro. E a geradora desse resíduo, ela tem essa responsabilidade. Tem que ter, né? Todos têm que ter essa responsabilidade. Então, responsabilidade com o meio ambiente. E a parte também, né, de combate ao princípio incêndio, que está entrelaçada diretamente aí com o Corpo de Bombeiro Militar. A gente sempre tem essa parceria nos simulados, nos treinamentos e tudo mais. Então, esses são os 4 pilares principais aí que a gente sempre... Ricardo, a gente sabe que a Unimed, ela tem um procedimento muito eficaz, né? Quando o trato é a segurança do trabalho, o seu colaborador, né? E a saúde desse colaborador. A gente fez um trabalho, daqui a pouquinho vou mostrar algumas imagens, né? E a gente pode conhecer o Ricardo e toda essa logística que é feita. Eu acho que é para todos os setores e todos os lugares de trabalho, você tem que ter esse cuidado. O Ricardo está expondo para nós aqui justamente isso, né? O cuidado tem que ser levado em qualquer ambiente de trabalho, né? Para você não ter um afastamento, para você não ter o risco desse colaborador. Então, assim, quando a gente pensa num hospital, você imagina o risco que tem, né? Ele acabou de dar um exemplo aqui, por exemplo, uma agulha. A agulha não pode ser jogada em qualquer lugar. Então tem todo o procedimento, desde esse profissional que vai fazer a punção ali, como ele vai descartar, aonde ele está descartando, essa embalagem que ele descartou, como é que ela é retirada dentro do hospital, para onde ela vai. Tudo isso é uma sequência acompanhada. Né? Agora você imagina um ambiente que não tem, por exemplo, acho que o Ricardo é legal pontuar isso, um ambiente que você não tem um profissional
ou você não tem um setor que toma conta da saúde e desse aspecto da causa de algum acidente que pode acontecer. Aí a gente tem problemas seríssimos, né? Você falou que a regulamentação não faz muito tempo que aconteceu pela saúde do trabalhador. Mas vamos pensar no ambiente, né, de risco. Um exemplo que eu queria que você desse, assim, um exemplo de risco. Por exemplo, o uso do IPI. O funcionário, ele começou a usar, o colaborador usou, foi passado o IPI, mas não houve o treinamento para o uso do IPI. Então daqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, 9 meses, ele passa a não usar mais. Olha o perigo que é isso, Ricardo. É um perigo muito grande, Neto, porque até a própria norma regulamentadora, ela nos orienta, né? Que o profissional de segurança do trabalho, ele não deve simplesmente entregar o EPI e pronto. Ele tem que entregar esse EPI e treinar o colaborador. E ainda por cima, a norma regulamentadora fala assim, você tem que fiscalizar para ver se ele está utilizando. Porque pode ser que, em cima do treinamento, ele ainda seja um menino desobediente e acabe não utilizando corretamente esse EPI. É difícil mudar o hábito, né? Com certeza. A gente tem o hábito na nossa casa, e é tão importante isso, a gente tem um hábito na nossa casa e a segurança do trabalho, conversando um outro momento com o Ricardo, ele falou, Neto, a segurança do trabalho começa em casa. Ele falou que ele chega na casa dele, aliás, quantos irmãos que trabalham a mesma profissão? Nós somos em 5 irmãos, né? E todos são técnicos em segurança do trabalho. O lugar mais seguro é a casa. É a casa do pai dele. Vai ficar tudo preparadinho. Mas é verdade. Começa em casa a segurança do trabalho. Começa em casa. E assim, manda até um abraço para os meus irmãos, né? Que eu falei para eles que eu estaria aqui falando sobre esse tema. Que para nós é um orgulho em relação a esse tema segurança do trabalho. Por quê? Parece que é brincadeira, mas muitas das vezes uma liberação de trabalho que não é identificado um risco específico. Vamos supor aqui, pegar um risco assim que vira e mexe, a gente sempre anda para a cidade, a gente vê algumas situações específicas, né, nas cidades aí, que a gente dá até urticária na gente. Trabalhador lá em cima de um andaime e não está atrelado, não está com cinto, não está com nada. Olha só. Será que faltou o que ali? Faltou realmente um profissional da área da segurança do trabalho. Faltou aquela empresa investir em EPI para aquele trabalhador. O que vai ficar mais caro, né? Gastar um X com um EPI, gastar um valor com um treinamento, com um profissional da segurança para treinar aquele trabalhador, ou depois uma consequência pior, né? Aí passa essas notícias que a gente vê aqui na TV agora, né? Sim. Que o colaborador caiu. Recentemente eu vi uma notícia dessa, né? Um trabalhador da construção civil caiu, veio a falecer. E aí? Aí o que a gente costuma ver? É fatalidade. E só lembrando que o trabalhador que está trabalhando sem o equipamento, a fiscalização por parte do sindicato, um abraço para o Milton do sindicato, né? Ele está lá fiscalizando, ele vai atuar a empresa responsável. Exatamente. Então, a empresa que não contrata o profissional da área da segurança do trabalho, ela já está correndo o risco de levar multa, porque são duas frentes, né, Ricardo? E é legal te pontuar isso. Nós vamos pôr as imagens daqui a pouquinho para a gente mostrar. A primeira frente é a empresa que contrata dar o equipamento, ter o profissional da segurança do trabalho e fiscalizar. Isso faz parte da empresa. E o segundo ponto é dar a consciência a esse trabalhador, que por vezes é a questão do hábito voltando, né? A pessoa acha que usar o capacete é uma questão de estética. Ou usar um óculos, é uma questão de estética, eu não quero usar. Eu estou entrando na obra, estou sem capacete, mas eu faço isso tantas vezes, né? Não vai acontecer nada. E aí que entra o profissional da segurança do trabalho para cobrar isso. E essa consequência é a curto e a longo prazo. Porque quando a gente fala curto, é aquele acidente que pode acontecer. Assim, um acidente pode acontecer 1 minuto depois. Mas a longo prazo é o trabalhador que está ali anos e anos naquela atividade, e isso a longo prazo pode trazer um problema para a saúde daquele colaborador. Imagina, um colaborador que está há 30 anos em um ruído acima do limite de tolerância, 90, 100 decibéis. O uso indevido do equipamento. Isso, a longo prazo, pode trazer surdez. Pode trazer surdez. Qual a consequência? Assim, eu sempre dou o exemplo do meu pai. Talvez ele esteja assistindo a gente, mas o meu pai, ele é da velha guarda, né? Anos e anos. Hoje ele está aposentado, mas é da velha guarda. E ele trabalhou muito tempo como soldador. E numa dessas empresas que ele trabalhou como soldador, ele teve várias lesões no seu corpo. Ele chegou a perder um polegar, por falta de
equipamento de proteção numa máquina, ele acabou perdendo um pouco da audição, ele acabou perdendo o olfato. Tudo isso consequências da falta da segurança do trabalho no ambiente onde ele trabalhou. Hoje ele está aposentado, graças a Deus está lá com a minha mãe, mas você vê que as consequências a longo prazo vêm. Hoje a segurança do trabalho ela está mais ativa, né? Muitas empresas estão investindo. A gente vê o governo federal mudando muitas normativas. Sim, isso é muito importante para a nossa área. E a gente vai ver isso, esse reflexo vai ser lá no futuro. Agora, porque o trabalhador vai estar protegido, né? E a segurança do trabalho vai estar fiscalizando, vai estar treinando, vai estar cuidando dos riscos, dos perigos no ambiente de trabalho e principalmente a longo prazo. Quando chegar o dia do trabalhador aposentar, ele vai aposentar bem, com toda certeza. Então, esse é o ponto crucial, Neto. Curto e longo prazo. E as consequências é preservar a saúde desse trabalhador. Tudo bem, estamos ao vivo aqui hoje, a pauta do Saúde Agora é falar um pouquinho, né, do Abril Verde, a conscientização sobre a saúde e segurança no trabalho. Tem pergunta chegando aí, né, Maria? Tem sim, pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp, você também pode mandar a sua participação aqui no 991411048. Ô, Ricardo, não sei se você pode dar uma orientação para o Mário, né? Ele está querendo saber o seguinte: olá, boa noite, podem me informar se o funcionário que está afastado por acidente no trabalho não está bem ainda, para retornar no prazo determinado da licença, o que deve fazer? Você tem alguma orientação? Lembra que nós falamos da saúde, né? Os pilares, né? Segurança, saúde, meio ambiente e a parte de combate a incêndio. Essa parte é mais voltada da saúde. Então vamos supor, o trabalhador, ele falou de acidente ou não? Tá afastado, um acidente no trabalho, ele está afastado, mas certo, não está bem ainda e está chegando o prazo. Quem vai avaliar esse colaborador para dizer se ele está apto para retornar ao trabalho ou não? Porque a gente tem duas situações. Se ele entrou pelo INSS, ele precisa passar com um perito lá no INSS para o perito dizer: você está apto para o trabalho, pode voltar. Perfeito. Né? A partir do momento que ele passou lá no INSS, o perito lá falou: não, deu ok. Deu ok. Mesmo assim, ele vai passar com o médico do trabalho da empresa. O médico do trabalho da empresa vai avaliar ele e vai falar: ó, legal, você tá bom, você tá apto para o trabalho. Duas situações: legal, tá apto para o trabalho, mas tem restrição? Então a empresa vai ter que readequar esse trabalhador dentro de algum ambiente, em outro setor, para que ele possa exercer algum outro tipo de atividade dentro da empresa. Não, ele está 100%, pode trabalhar perfeitamente, o trabalhador ele pode voltar às suas atividades normalmente. Então, esse é o ponto crucial. Quem vai dar o apto ou inapto para esse trabalhador, ou é o perito lá no INSS, na Previdência Social, ou o médico do trabalho. Certo. Da empresa em questão, né? Perfeito. Muito bem, estamos ao vivo no programa Piracicaba. Agora, mais uma pergunta chegando aí, Maria. Na verdade, é um abraço de um amigo legal. seu, viu, o Ricardo, o Paulo, que está aqui pedindo. Maria, por favor, fala para o Ricardo que o Paulo, enfermeiro, que trabalhou com ele na Unimed, mandou um grande abraço. Legal. Ele é meu irmão querido. Que maravilha, né? Ô, Paulo, eu que agradeço o carinho. Eu tenho muitos amigos na Unimed, viu, né? Eu entrei lá com o guardinha mirim. Que legal! 15 anos de idade. Puxa vida! Que bacana! Entrei lá, usava aquela fardinha azul, não sei se vocês lembram, né? A gente andava de ônibus de graça, é uma bênção, né? Mas que projeto legal, hein? Que projeto, tá vendo? Só quantos profissionais começaram assim nas empresas e hoje aí, né, agregando e evoluindo dentro da empresa, tá aí a prova. E tem muitos profissionais lá na Unimed que me conheceram pequenininho, mirradinho, né, magrinho. Hoje eu tô com 90 quilos, na época eu pesava 50. Então você vê, né? Aí, assim, eu conheço muita gente. Eu mando um abraço pro Paulo aí e para todos os meus amigos que estão me assistindo. Show de bola. Fala, Maria. Prepara as imagens que eu quero mostrar as imagens que nós fizemos um trabalho lá. A equipe fez um trabalho lá na Unimed também, junto com o Ricardo. Foi bem bacana. Pois não, Maria. Uma pergunta importante, acho, para esclarecer muita gente aí. A Marlene, que está dando boa noite, Neto, pergunta, por favor, que tipo de acidente é considerado acidente de trabalho? Pergunta, hein? Nossa, é uma pergunta bem aberta, né? Porque cada caso é um caso. Então não tem como eu falar assim, aconteceu um acidente, é um acidente, né? A própria normativa,
ela nos dá um caminho. Esse caminho que a normativa nos dá é que para considerar realmente um acidente de trabalho, esse trabalhador ele tem que perder as suas limitações para exercer a atividade, né? Tem que causar alguma lesão. Então vamos supor que esse trabalhador está exercendo a sua atividade, ele caiu da cadeira, né? Se ele está bem... No escritório, no departamento pessoal, caiu da cadeira. A rodinha da cadeira Enroscou. soltou ele e o trabalhador caiu. É um acidente? Se o trabalhador está bem, a gente vai considerar um acidente? A gente vai analisar aquela situação, que, né, aí entra o profissional da segurança do trabalho. A gente vai analisar a situação e vai pensar o quê? Será que está sendo feito uma análise em todas as cadeiras? Será que está tendo inspeção periódica? Será que a manutenção está fazendo uma inspeção em todas as rodinhas? Né? Porque se aconteceu com ele não se machucou. Graças a Deus. Mas, se ele tivesse se machucado, né? Então, pode acontecer com outro e esse outro se machucar. Então, aí, o que a segurança do trabalho faz? Encontramos a causa raiz, a gente vai agir na causa raiz. Vamos acionar o setor da manutenção e falar, ó, pessoal, preciso de uma inspeção de todas as cadeiras desse escritório aqui e de todos os escritórios da instituição, para garantir que ninguém mais venha se machucar, que ninguém mais venha cair. Então, a segurança do trabalho, ela sempre vai agir na área da prevenção mesmo, principalmente quando acontece o acidente. Falar que é um acidente é muito difícil. A gente tem que analisar e aí entra a questão, né? Quem vai falar que teve lesão ou não é o setor do ambulatório. E aí médico. Também, avaliado também o acidente, ele foi consequência do quê? Né? Quer dizer, a rodinha que quebrou, falta de manutenção, falta de atenção do colaborador, Exato. Tudo isso tem que ser avaliado, né? Tudo isso tem que ser avaliado. A segurança do trabalho, ela sempre vai partir do princípio de não vamos esperar para acontecer. A gente vai agir com a prevenção antes. Por isso que a gente... E a prevenção que você falou são as campanhas. São as campanhas, são as inspeções nos setores, são as avaliações que a gente faz nos setores, Legal. De riscos ambientais. Tudo isso vai preservar a saúde do trabalhador. O mais importante, Neto, é que esse trabalhador, eu sempre falo lá quando na integração, né? O que eu quero para esse trabalhador é que ele entre na instituição, entre na Unimed e vá embora para casa com a mesma saúde. Com a mesma saúde, exatamente. Ele não perca, que o pai de família, que a mãe de família chegue em casa, abrace seus filhos, sua família e tenham a mesma saúde que eles vieram trabalhar. Sim. Muitas pessoas falam assim, eu queria receber periculosidade. Misericórdia. O fato de você receber uma periculosidade, isso quer dizer que você está exposto a um risco. Lógico. A partir do momento que você está num setor que você não recebe insalubridade, você não recebe periculosidade, você pode ter certeza que você está num setor mais seguro da sua empresa. É verdade. Né? Então isso não é legal. É um modo errado de pensar. Então a gente tem realmente que pensar de que forma que a segurança do trabalho está ali para preservar a saúde. A partir do momento que o ambiente do trabalhador é um ambiente seguro e saudável, você pode ter certeza que esse trabalhador ele vai trabalhar mais feliz, mais motivado, mais contente. E isso vai fazer com que ele chegue em casa e tenha mais disposição para fazer as outras coisas dele. Boa. Então, imagens que a gente está acompanhando, justamente uma intervenção feita, né, na CIPAT de teatro, né, junto aí aos funcionários, expondo aí nesse momento, eles estão vendo aí a apresentação, colocando algumas situações para avaliação dos funcionários. Aí os funcionários vão avaliar o que está de errado. Foi muito legal, né? Que o funcionário falou, peraí, está usando errado aqui, equipamento não é assim que usa. Não, isso aqui está errado. Claro que é uma situação colocada pelos atores ali, mas prontamente todos os funcionários ali da Unimed Piracicaba reconhecer, não, isso aqui está errado, imagina, não se faz assim, explicando. Então esse é um dos treinamentos, de uma maneira muito lúdica, feito pela equipe da CIPAT na Unimed Piracicaba. Foi muito legal. Cardo, muito bom a sua presença aqui, Dia do Trabalhador, Abril Verde, é um assunto pertinente para a gente conversar, até para quem está em casa, ver o quanto sério, o quanto empenho tem a Unimed junto aos seus colaboradores, né, da segurança, do bem-estar de cada um. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, mando um abraço aqui para todos os meus companheiros de profissão, né, que são guerreiros nessa área, e para os meus irmãos principalmente, né? Claro! Meus irmãos estão aí
cada um na sua empresa fazendo a segurança do trabalho e com certeza a gente vai chegar num objetivo comum, que é a segurança de todos, né? Boa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, brigadão. Você acompanha então o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.